Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, sou o Padre Ricardo Rodolfo, reitor aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, e estamos iniciando nosso programa para justamente lhe ajudar a viver a graça de Deus. E nós vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 23 a 27. E nós vamos compreender Jesus que entra no templo e mostra-nos a necessidade então de nós rezarmos, de buscarmos a graça de Deus e de fazermos a sua vontade. Vamos ler o trecho do Evangelho. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista como profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus realmente é o enviado de Deus. Porque é um homem que fala com sabedoria e com discernimento. Nós vemos aqui, não é, os fariseus que querem de alguma forma, não é, tramar contra Jesus, colocar Jesus em uma situação de desconforto. Mas aqui mostra, meu irmão, minha irmã, a autoridade, quando vem de Deus, abala as estruturas humanas. Ou seja, nós não devemos temer aqueles que possam nos perseguir, aqueles que possam, talvez, questionar a nossa fé, mas se nós estamos em Deus, se nós sabemos a experiência que nós fazemos, nada e ninguém pode abalar o nosso coração, porque nós temos autoridade. E quando nós falamos com firmeza, e quando nós falamos com autoridade, todo mal cai por terra. Você tem falado com autoridade? Você tem testemunhado com verdade a fé que você tem abraçado? Por isso, meu irmão, minha irmã, este programa, ele é realmente um programa para nos dar identidade de quem somos. Cristãos. Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. Pelo batismo recebemos de Deus uma nova vida. E pelo batismo temos a graça de testemunhar com autoridade a nossa fé. De onde vem a nossa autoridade? Do batismo. Ali nós nos tornamos filhos de Deus, então nós temos uma autoridade espiritual. Isso faz toda a diferença, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos com propriedade. Jesus aqui estava falando com propriedade e deixou aqueles que estavam indagando Jesus, em maus lençóis. Eles não conseguiram responder Jesus. E Jesus, com muita delicadeza, com muita categoria, diz: também não farei e não falarei com que autoridade eu realizo todas as coisas. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para que você possa viver sobre a autoridade do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, do céu, diz a palavra de Deus, uma voz dizia: este é o meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. Depois disso, uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, que desce sobre Jesus. E Jesus então começa a sua vida pública falando, agindo e realizando os milagres com autoridade. Todo mal é expulso da minha e da sua vida quando nós agimos com autoridade. Mas não a autoridade humana somente, mas uma autoridade que nós vamos recebendo cada vez mais, que nós vamos vivendo uma vida de oração. Nós nos colocamos ali na leitura da doutrina da Igreja Católica, o catecismo, os documentos da Igreja e principalmente a palavra de Deus. Quem não faz uso destes meios não pode falar com autoridade. E quero ser muito claro com você: não vai convencer ninguém. Vai falar palavras sem sentido, vazias,
mas Deus está me chamando e Deus está te chamando a não temer. Falar com autoridade é mostrar: Deus habita em mim, Deus fala em mim e o Espírito Santo age em mim. Por isso, Senhor, nós pedimos neste programa, dai-nos autoridade, dai-nos a graça de nós não desanimarmos diante dos problemas, diante das dificuldades, diante, Senhor, de tantas tribulações que nós possamos viver. E se nós falarmos com autoridade, todas essas coisas vão cair por terra. Eu quero pedir a nosso Senhor hoje que te dê a autoridade de Filho de Deus. Não é qualquer coisa, é a autoridade que vem de Deus. Nós fazemos parte do corpo sacerdotal de Cristo. Cristo é a cabeça, Ele é a autoridade. E se nós estamos enxertados ali nessa autoridade que vem de Cristo Jesus, também teremos poder sobre o mal. Quando nós rezarmos por alguém, impor as nossas mãos por alguém que está doente, que está passando por uma dificuldade, nós vamos ter autoridade para expulsar aquele mal da vida daquela pessoa. Alguém que está desempregado e chega e diz para você: você pode rezar por mim? Você tem autoridade para pedir a nosso Senhor: Senhor, abre as portas de um emprego por aquela pessoa que está passando necessidade. Isso é ter autoridade quando nós falamos com convicção, quando nós falamos com fé. Autoridade quando alguém está, vou colocar aqui um exemplo simples, uma dor de cabeça. Alguém diz: olha, essa dor de cabeça não está passando, está demorando para passar. Na autoridade que Jesus nos deu, você vai impor as mãos sobre aquela pessoa e aquela enfermidade, no nome de Jesus, cairá por terra. São exemplos porque Jesus, quando envia os discípulos, Ele envia-os com autoridade sobre os espíritos maus, sobre os demônios e sobre toda e qualquer enfermidade. Muitas vezes nada acontece quando nós rezamos, porque nós não rezamos com fé e não rezamos com autoridade. Peçamos ao Senhor essa graça, que nós tenhamos esta força que vem de dentro, que nós chamamos Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, é Ele que nos ajuda a não desanimarmos, mas vivermos com fé a nossa vida cristã. Por isso, peçamos ao Pai das Misericórdias, Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele que deu autoridade ao Cristo, que Ele também nos dê autoridade para vivermos, não é, o nosso batismo. Por isso, rezemos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.